Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade de Libertas. Muito boa noite a você, companheiro, companheira, você meu amigo, minha amiga que está sintonizado aqui na Líder TV, São Sebastião do Paraíso. Hoje é dia 3 de junho do ano de 2020 e eu sou o professor Cícero Barbosa e estamos começando aqui pela nossa televisão, pela Líder TV, essa televisão que tanto faz o bem para a nossa cidade, o nosso programa Falando de Educação. O programa Falando de Educação é um programa que vem para falar com você, morador da nossa querida São Sebastião do Paraíso, você da região, das cidades vizinhas, de Minas Gerais, do Brasil, do mundo através da internet, falar um pouquinho sobre a educação e as suas influências na nossa sociedade, na nossa comunidade. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe da Líder TV por essa oportunidade, pelo convite de estarmos juntos aqui, para que toda terça-feira nós possamos discutir um tema diferente, um tema que venha esclarecer um pouco para você, mãe, para você, pai, para você, estudante, para você da comunidade de um modo em geral, temas que são relacionados à área da educação. A educação, como nós bem sabemos, ela é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, para a construção de uma sociedade que possa efetivamente valorizar as pessoas. Quando nós pensamos em uma sociedade melhor, nós sabemos que a educação ela é essencial para que isso ocorra. E é justamente essa a proposta do nosso programa. Uma proposta de trazer para você temas atuais, de apresentar para a população algumas questões que talvez não sejam muito claras em relação às regras, às normas, ao funcionamento da educação brasileira como um todo. Então, toda terça-feira você terá essa oportunidade de estar conosco aqui pela Líder TV, sintonizando pelo cabo, você que tem a TV a cabo da NetSpeed, pela NetSpeed você então poderá sintonizar a Líder e assistir o nosso programa toda terça, e nas redes sociais da Líder TV, pelo Facebook, pelo YouTube, você então pode também participar conosco, enviando as suas dúvidas, enviando as suas sugestões para o e-mail falandodeeducação@gmail.com, e será um prazer nós trazermos as suas questões, trazermos os seus questionamentos aqui para a nossa mesa de debates. O nosso programa ele vai contar durante todo esse período nosso aqui com o apoio de alguns importantes parceiros. Nós queremos destacar o patrocínio da revista Tecnologia Educacional, da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, a ABT, uma revista muito importante, muito conceituada, com mais de 48 anos divulgando pesquisas e trabalhos científicos na área de tecnologia e educação do Brasil, de escritores, de autores, de pesquisadores do mundo todo. Também quero agradecer o apoio da Mistura Terraplanagem, uma empresa séria que trabalha aqui na nossa cidade, na nossa região. Você que vai fazer o seu terreirão de café, que quer fazer uma piscina, uma represa, limpeza de terrenos, você que quer reestruturar suas estradas na zona rural, podem contar com o apoio da Mistura Terra. Também nós queremos agradecer ao Instituto EducTech de Educação e Consultorias, parceiro nesse nosso programa, o Instituto EducTech que trabalha na área de pesquisas educacionais, consultorias administrativas, consultorias pedagógicas. O Instituto EducTech é parceiro da Libertas Faculdades Integradas para a oferta de cursos de pós-graduação, cursos de capacitação, de formação profissional.
Também agradecemos o apoio e a parceria do Sindeduc, o Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso. O Sindeduc tem feito um trabalho fenomenal, um trabalho muito importante na valorização dos professores, das professoras. Quero agradecer a minha amiga, a vice-presidente do Sindeduc, a professora Neida Terlone, professor Danilo, o diretor de política sindical do Sindeduc, e também agradecer a todos os nossos parceiros da educação, professor, professora, coordenador pedagógico, que estão nos assistindo, que estão compartilhando conosco dessa ideia que é falar de educação para toda a nossa população. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, o nosso bloco de patrocinadores, e daqui a pouquinho nós voltamos para apresentar para você um panorama geral de como que vai ser a estrutura, o funcionamento do nosso programa. Fiquem conosco aqui na telinha da Líder TV. Falando de Educação, é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade Libertas. NetSpeed, o melhor da TV a partir de R$ 39,90. Mais de 80 canais. NetSpeed, ligue 10635. Voltamos então com o nosso programa Falando de Educação, aqui pela Líder TV. Hoje é um dia muito importante para nós da educação, sobretudo da educação municipal, da educação da rede estadual, com essa abertura desse espaço que a Líder TV oferece para que nós possamos então discutir educação, falar de educação com você, que nos assiste aí pela sua TV, você que nos assiste pelas redes digitais, pelas redes sociais da Líder. O nosso programa, como que ele nasceu? Qual é a proposta desse programa Falando com Educação? O Falando com Educação foi uma ideia que surgiu no início do ano de 2019, quando eu iniciei a convite do nosso amigo Nelson Duarte, uma coluna ali no Jornal do Sudoeste. Uma coluna onde a gente costuma discutir um pouco os temas relevantes, os temas atuais que estão sendo colocados no cenário da educação a nível de Brasil e a nível de mundo. Por que falar de educação? Falar de educação é algo muito importante no nosso contexto e, sobretudo, porque nós vemos cotidianamente muitas pessoas falando sobre educação, sobre o que a educação pode fazer, o que ela não pode, mas sem o devido conhecimento específico da área. E aí sempre fica aquilo. Por que estão falando de educação? Advogados, médicos, engenheiros e os educadores não falam? Por que outras profissões estão falando em nome da educação? E aí então é essa importância de nós resgatarmos o valor do profissional da educação, do conhecimento técnico de quem realmente foi formado para isso. Então a ideia tanto da coluna no Jornal do Sudoeste quanto do nosso programa aqui na Líder TV é de nós trazermos um conhecimento embasado por pessoas que realmente possuem uma formação técnica, uma formação profissional para discutir os temas de educação. Porque convenhamos, eu como pedagogo, você minha amiga professora, você meu amigo professor, não sai por aí falando sobre direito, não sai por aí falando sobre administração pública, não sai por aí falando sobre outros temas, saúde, esporte, sem ter o devido conhecimento. Então o que nós pretendemos com esse nosso espaço é abrir os microfones da nossa TV, abrir a imagem da TV, abrir o espaço do jornal, para que os educadores de fato possam passar a sua visão, a sua concepção sobre os temas da área de educação.
Afinal, você educador, você educadora, estudou para isso, tem formação técnica adequada. E é isso que nós nos propomos aqui com esse nosso programa. Então, como será a nossa dinâmica? Semanalmente nós abordaremos aqui, no Falando de Educação, um tema que está sendo discutido no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário municipal, com uma visão bastante técnica, mas em uma linguagem muito acessível a você pai, a você mãe, a você estudante das licenciaturas, da pedagogia, letras, matemática, os demais cursos da área de educação, e sobretudo com esse propósito de esclarecer a sociedade sobre esses temas relevantes. Porque falar de educação é importante para todos nós. O que seria da nossa sociedade sem a educação? Como se formariam outros profissionais se não houvesse o professor, se não houvesse a professora? Aquela máxima, aquele ditado popular que nós bem ouvimos, ele é a pura realidade. Não existe médico, não existe mecânico, não existe enfermeiro, não existe engenheiro, não existe o profissional da imprensa, o jornalista, o repórter, se não houver por trás um professor, uma professora que fez todo um trabalho de formação, de difusão do conhecimento, um trabalho de orientação profissional no contexto amplo. Então aqui no nosso programa nós falaremos desses temas e também, sempre que possível, sempre que o tema assim exigir, nós estaremos trazendo alguns especialistas para debater conosco, para falar conosco sobre os temas relevantes naquele momento para o cenário educacional. Então será um programa que nós traremos as nossas concepções e também teremos a participação de renomados especialistas da área. Já temos alguns nomes confirmados para os nossos próximos programas. Depois, no último bloco, eu já vou divulgar para vocês quem será o nosso primeiro entrevistado na semana que vem, na próxima terça-feira, porque assim, falando de educação, nós vamos esclarecendo a sociedade, nós vamos construindo uma cidadania junto com você, junto com todos os nossos telespectadores. Vamos agora a mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos discutindo mais um pouquinho sobre educação com você aqui no Falando com Educação pela Líder TV. Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, Revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade de Libertas. Voltamos então com o nosso programa Falando de Educação, aqui pela Líder TV, e nesse bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro tema para reflexão aqui pelo nosso programa, que é um tema muito interessante, que é do interesse seu trabalhador, seu trabalhadora, das famílias, dos alunos, que é a valorização do trabalhador da educação. Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade difícil, um momento conturbado economicamente, a pandemia da Covid-19 gerou muito problema para a sociedade e isso é lógico que acabou também afetando a educação. Todo dia, andando pelas ruas, nós encontramos com diversos pais, mães, avós, tios e a primeira pergunta que todo mundo faz: professor, que dia vai voltar às aulas? Professor, o que eu vou fazer com meu filho que está em casa sem ter o que estudar, com meu filho que está tendo atividades que ele consegue fazer numa velocidade muito rápida, minha criança está sentindo falta da escola? Perfeitamente. Eu sou professor no ensino fundamental, anos iniciais, trabalho com 2 turminhas de 5º ano, a meninadinha de 10 anos, e a gente observa que está todo mundo realmente querendo voltar para a escola. Mas o que é importante a gente destacar nesse momento?
mais vale a prevenção, resguardar as nossas crianças, resguardar os nossos adolescentes, os nossos adultos, tendo aí esse período maior de quarentena, uma quarentena forçada fora da sala de aula, do que corrermos o risco de voltar com todas as nossas atividades e correr o risco de ter uma grande contaminação, um problema muito maior. Então é um momento que ele, indiretamente, acabou também influenciando na valorização dos trabalhadores. E o motivo disso é muito claro, né? Com a adequação do modelo educacional para esse processo de atividades remotas, de atividades online, o professor e a professora estão passando por uma intensificação das suas atividades muito grande. A professora que antes ia para a escola, lecionava das 7 da manhã às 11h30 da manhã, tinha o seu horário de almoço, ou trabalhava apenas em um turno, né? Aquele que trabalhava em 2 turnos voltava, vamos dizer, aí a 1h da tarde e até às 5h30, pronto, acabou, chegou em casa, os seus demais afazeres, seja profissionais ou pessoais. Agora, com esse processo da pandemia, as atividades remotas estão exigindo dos professores um volume de atuação profissional muito maior. Eu digo isso porque eu sou professora, minha esposa é professora, lá no sindicato, no Sindeduc, nós estamos verificando isso a todo momento. Na rede estadual, os professores estão trabalhando praticamente 12, 14, 15 horas por dia nesse modelo de atividades remotas. E isso nos faz pensar de uma maneira muito grande sobre a valorização do trabalhador da educação. Porque de um lado nós temos a valorização e nesse processo que nós estamos vendo acontecer é a intensificação das atividades do trabalhador. Por que intensificação? Porque está se exigindo dos professores uma mudança de postura, uma mudança de atividades que muitos dos nossos colegas não estavam preparados. Nós estamos verificando aí cotidianamente professores que tiveram que montar praticamente um estúdio nas suas casas para poder preparar a videoaula, professores que agora tiveram que montar grupos de WhatsApp no seu telefone particular para atender aluno. E aí, com conhecimento de causa, a gente sabe que esses grupos de WhatsApp com aluno começam às 7 da manhã e vai até 10, 11 horas da noite. É sábado, é domingo, é feriado. Faz parte do nosso trabalho como professor, como educador, sim, auxiliar as famílias nesse momento. Mas e a contrapartida? Como está sendo essa contrapartida? Será que está tendo valorização das secretarias municipais de educação aqui da nossa região? Será que está tendo a valorização do governo do estado? Infelizmente, nós sabemos que não. Vamos primeiro analisar a situação da rede pública estadual. Recebimento de salários parcelados, sem uma data prevista para receber, tudo isso indo contra aquilo que a nossa Lei Maior da Educação, a LDB, preconiza. O artigo 3º da LDB, no inciso 7º, ele é muito claro. Um dos princípios da educação nacional é a valorização do trabalhador da educação escolar. E a gente observa que essa valorização ela já não existia de uma maneira característica no dia a dia e agora nesse processo de pandemia de uma forma muito mais evidente, de uma forma muito mais clara. Então, quando a rede estadual, quando o governador vai na TV, como ele foi ontem, quando ele convoca uma coletiva de imprensa para dizer que não tem dia certo para pagar o professor, para pagar a professora, a gente fica pensando, que governador é esse? Que história é essa? Não é porque o dinheiro do Fundeb está lá na conta do Estado. E por que não está utilizando? A valorização dos profissionais da educação começa com pagamento de salários em dia, de uma maneira adequada, pagando aquilo que o professor merece, que é o piso salarial do magistério. E isso a gente não vê acontecendo de uma maneira efetiva em toda a nossa região. São poucos os municípios da nossa região que pagam o piso do magistério de uma maneira integral, com salários, valorizando realmente aquilo que o professor e a professora faz. Além da valorização do professor estar materializada pela questão salarial, nós temos que também destacar a questão da gestão democrática. Porque quando você não dá voz ao professor, à professora, para ele se manifestar, ou quando você faz como fizeram em São Sebastião do Paraíso semana passada, induzindo os professores a votar numa situação que era favorável ao governo, isso não é gestão democrática também. E se não é gestão democrática, você não valorizou o trabalhador.
Então a valorização do trabalhador, ela passa por alguns pilares muito característicos, que a gente vai ver, seja na LDB, seja no Plano Nacional de Educação. Quais são esses pontos? Primeiro, é claro, o ponto salarial. Quem não quer ganhar bem, quem não quer ser valorizado financeiramente? A gestão democrática é o segundo ponto. Se você não dá voz ao seu funcionário, ao seu trabalhador, como que você vai dizer que valoriza? E aí, paralelo, junto a isso tudo, nós temos a questão do financiamento da educação. O financiamento da educação, da maneira como ele está colocado na Constituição Federal, na LDB, no Plano Nacional de Educação, na lei do Fundeb, ele é justamente para que se valorize o trabalhador. Ele é um financiamento que deveria acontecer de uma maneira eficaz, como determina a legislação, onde os municípios investam 25% das suas receitas, onde os municípios administrem com uma certa qualidade técnica os recursos recebidos do Fundeb, do PENAT, do PENAI, para que o professor e a professora não precisem tirar dinheiro do bolso. Você, professora que está me assistindo, você, professor, seja aqui de Paraíso ou de qualquer outra cidade, quantos de vocês que já não tiveram que comprar papel sulfite para levar para a escola, que não tiveram que comprar caderno para aluno porque faltava ali no local que você trabalha? Se a gente for pensar em EVA, cola, cartolina, outros tipos de papéis decorativos, então essa lista fica imensa. E quem é que ressarce esse professor, essa professora depois? Ninguém. Então o financiamento da educação no Brasil ele é um problema sério, porque ele ainda não alcançou a qualidade técnica que deveria para garantir a esse professor condições mínimas de trabalho, recursos mínimos de trabalho, que não intensifiquem mais ainda uma situação tão desfavorável como é a do professor e da professora brasileira. E aí, nós temos uma lei a nível de Brasil, que é a lei de valorização dos profissionais da educação, através do 1/3 da jornada desses professores fora de sala, que foi motivo de questionamento ao longo das décadas. Uma legislação que ela é do ano de 2008 e que alguns governadores, alguns prefeitos entraram na justiça questionando essa legislação, mas que essa semana, para nossa alegria, o Supremo Tribunal Federal foi lá e bateu o martelo. Referendou que todos os sistemas municipais de educação, todos os sistemas estaduais devem proporcionar ao trabalhador, ao professor e à professora, esse 1/3 da jornada fora de sala de aula. Isso foi um ganho extraordinário para a nossa categoria. E aí muitas pessoas podem ficar pensando, mas para que o professor e a professora querem ficar 1/3 da jornada fora de sala de aula? É muito simples a resposta. E o planejamento que esse professor faz? O planejamento que essa professora tem para fazer das aulas que ela vai ministrar, das atividades que serão aplicadas ali aos seus alunos, correção de prova, correção de ditado, correção de uma produção de texto, uma orientação de aluno, tudo isso que é feito fora da sala de aula, muitas vezes não era reconhecido. Então a legislação de 2008 vem para valorizar o professor, vem para valorizar a professora, quando determina que 1/3 da sua carga horária deve ser cumprido fora de sala. Então, esse é um aspecto muito importante dessas mudanças que vem acontecendo na educação nas últimas décadas, justamente para que o professor e a professora não sejam tão intensificados como já vinham sendo. Se não dá para você oferecer, proporcionar um salário tão agradável como é o nosso desejo, o desejo de toda a categoria, que pelo menos esses outros direitos possam ser ampliados e, sobretudo, garantidos à educação. E aí fica, hoje, para nós, um dia duplamente feliz, né? Porque ontem aqui em São Sebastião do Paraíso, a Câmara Municipal deu uma lição de civilidade, deu uma lição de democracia, quando respeitou uma votação que foi feita pela Comissão de Educação da Câmara para saber o que os trabalhadores da educação queriam. Então nós tínhamos duas propostas. Uma proposta que previa para esse trabalhador 4 horas e 20 minutos de exercício onde o trabalhador quisesse, a sua livre escolha, e uma proposta de 6 horas e 20 minutos aonde o trabalhador quisesse. Colocando em votação ali pela Câmara, os trabalhadores, numa maioria bem expressiva, optaram pelas 6 horas e 20, como já tinha sido garantido lá na lei que foi votada pela Câmara no início do ano.
Essa lei foi vetada pelo prefeito e ontem a Câmara derrubou esse veto. Então a valorização do professor aconteceu ontem no papel, pelo menos, né, nesse primeiro momento aqui em São Sebastião do Paraíso, quando a Câmara acatou a voz dos trabalhadores. Então a gente tem que aproveitar esse espaço também para agradecer, principalmente aos vereadores Lisandro, Marcelo Moraes, José Luiz do Érica, que colaboraram para que isso acontecesse ontem em favor da educação. Então, valorizar a educação não é apenas um pagamento de um salário elevado. É você garantir condições de trabalho, você garantir um financiamento para o sistema educacional que não aperte o bolso do trabalhador, garantir uma gestão democrática para que esse trabalhador possa também ser ouvido nos seus desejos, nas suas vontades. Esse foi o nosso primeiro tema de debate aqui pela Líder TV, esse primeiro tema que nós trouxemos para a nossa reflexão. Fica o nosso convite para você estar nos assistindo nas próximas semanas. Na terça-feira que vem nós teremos aqui pela Líder um momento muito importante para nós educadores, onde eu estarei recebendo a presença do nosso amigo, companheiro, ex-ministro da Educação, José Henrique Paim. Professor José Henrique Paim, doutor José Henrique, trabalhou por mais de 10 anos no Ministério da Educação e estará conosco a semana que vem numa entrevista muito importante que você não pode perder, onde nós vamos falar do que vem pela frente a nível de educação do Brasil, fazendo uma avaliação desses últimos anos no contexto da educação brasileira. Meu muito obrigado a você que esteve conosco nessa noite de terça-feira. Quero agradecer às minhas amigas, companheiras da Educação Municipal, da Educação Estadual, agradecer às nossas companheiras lá da Unesp de Araraquara, que estão sintonizadas aqui na Líder TV, acompanhando o nosso programa, o pessoal lá do PET Pedagogia, a minha orientadora, a professora Luci, que está lá conosco. Agradecer a você, pai, mãe, você que acompanhou conosco esses momentos de reflexão. Fiquem com a Líder TV, uma TV que leva a voz do povo aonde essa voz do povo precisa de ser ouvida. Falando de educação, volta com você na próxima semana. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade de Libertas.